Sinto privilegiado. O tema da palavra hoje, permanecendo em Cristo. Tudo é Cristo aqui, amém? Amém. Esses dias nós falamos sobre comer de Cristo, depois nós falamos sobre posicionados em Cristo, hoje nós vamos falar sobre permanecendo em Cristo. Amém? Evangelho de João, capítulo 15. Eu mesmo já ministrei esse mesmo texto algumas vezes, mas hoje eu quero ministrar de uma forma diferente para vocês. Por isso eu quero que você me dê de presente toda a sua atenção, amém? Tem alguém que precisa ir no banheiro ainda? Atender o telefone, mandar mensagem no WhatsApp? Desligue seu celular, tá? Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1, diz assim, ó. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que eu lhes tenho falado. Amém? Fecha sua Bíblia aqui. Cara, enquanto eu li esse texto, eu comecei a refletir em algo muito diferente daquilo que eu já preguei, porque eu já preguei muito sobre frutos aqui, né? Vocês já receberam já viram eu pregar sobre frutificar, sobre fruto, você se converter e você também dar frutos. Você precisa dar frutos, isso é algo nítido, né? A pior coisa que tem é você ver um cristão que está 10, 15, 20, 30 anos na igreja, mas ela ainda não conseguiu dar frutos. Você olha para ela e você lembra do mesmo dia que ela se converteu, né? Mesmo dia que ela aceitou Jesus, e você olha aquela situação, aquela imagem, compara com a de hoje, cara, você vê que não teve mudança nenhuma. Isso é triste, mas não é sobre isso que eu quero falar. Que eu coloquei aqui depois que nós começamos a caminhar na fé, embora tenhamos a certeza que essa fé salvadora tem transformado as nossas vidas, ficamos muitas vezes sem entender o porquê muitas coisas acontecem para os filhos das trevas e não acontecem para os filhos da luz, que somos nós. Amém? A Raquel, quando começou aqui, começou a falar, né, cara, que muitas vezes nós viemos para um culto, viemos para uma reunião tão pilhados com tantas coisas que nós estamos vivendo, nós estamos passando na nossa casa, no nosso trabalho, na sociedade, na política, em todas as áreas da vida, né? E, cara, quando nós começamos a comparar muitas vezes as nossas vidas com as vidas daqueles que não servem a Cristo, que não servem a Deus, cara, nós começamos a olhar e falar, cara, parece que o sol está clareando mais para aquelas pessoas que não servem a Cristo. Sim ou não? Alguém já teve esse tipo de sentimento, de comparação? Não, onde você olha para a vida de alguém, cara, que está todo errado, que não segue a Cristo, que não segue a verdade, e parece que para ela é tão fácil, as coisas dão tudo certo. E para você, cara, que está, né, batalhando na fé, está todo dia ali perseverando na tua fé, buscando a presença de Deus, parece que as coisas ficam a cada dia mais difíceis, né? E eu acredito que a maioria dos cristãos já compararam, ainda comparam a sua vida com a vida de alguém conhecido, né, que não serve a Deus. E nessa comparação percebemos que as outras pessoas têm mais facilidades em conquistar coisas. Parece que elas são abençoadas mais do que a gente. Alguém já teve algum vizinho assim que você olha, cara, por que a grama do vizinho é tão verde? E a minha eu cuido, eu rego, né? Eu cuido para as crianças não brincar nela, eu cuido para os cachorros não ir lá. E parece que a grama não fica verde igual a do vizinho. E eu coloquei assim, que parece que coisas ficam mais difíceis para nós. Né? Parece que para os crentes, cara, fica mais difícil comprar um carro. Às vezes você tem ali, cara, condições de pagar a prestação, mas os problemas são os bancos, né, Júlio? Como nós falamos. Né? O problema dos carros é os bancos, né? Os bancos não aprovam. Cara, parece que fica tão difícil você realizar um sonho. Você, né, fica tão difícil sobrar um dinheiro, cara, para você assim, fazer algo diferente. Fica tão difícil, né, você fazer uma viagem. Parece que Deus está olhando para todos, cara, na face da terra, menos para você. Parece que todas as pessoas estão levando a vida tão zen, tão tranquilo, e você olha para a tua situação e fala, meu Deus, cara, eu acho que Deus me esqueceu, acho que Deus está querendo me prejudicar, Deus está fazendo de tudo para que eu, né, retroceda na minha fé. E a resposta, uma das respostas que eu tenho, eu vou falar no final, tá? Mas outra resposta que me veio é que
por que acontece isso? Porque nós não estamos mais vivendo uma novela. Hoje nós saímos da ignorância e estamos vivendo uma realidade com Deus. Amém? Quando você vive uma história, uma ilusão, quando você vive uma novela, amém? Aquilo é uma mentira, cara. Aquilo não é uma verdade, aquilo é uma história montada e contada para todos. Quando nós saímos dessa novela, quando nossos olhos são abertos, nós vemos, cara, que nenhum herói, que nós vemos para a palavra de Deus, nós vemos que nenhum herói da fé, cara, teve uma vida, amém, de mar de rosa. Alguém já viu na Bíblia assim, uma pessoa, cara, esse cara teve sonhos e até o final ele só foi bênção, abençoado, deu tudo certo para ele conseguiu os seus sonhos de primeira, né? Não foi perseguido, né? Não foi decepcionado, não foi atacado, não foi confrontado. Alguém conhece alguém na Bíblia que tenha uma história dessa? Cara? Muito difícil. Os grandes heróis da fé, eles foram chamados, amém? Mas eles passaram por grandes situações até alcançar aquilo que eles precisavam, até aquilo que Deus tinha para eles. Amém? Eu coloquei que nem Jesus, cara, que é o Rei da Glória, que veio como Rei da Glória, amém? Viveu no mar de rosas. Ok? E sempre as coisas serão mais fáceis para aqueles que vivem. Eu coloquei aqui em Hollywood. Alguém já viu falar em Hollywood aí? Estava lá ontem. Estava lá ontem, né? Cara, as coisas sempre vão ser mais fáceis para quem está vivendo em Hollywood. Para quem está lá na Disney, né? Vendo aqueles espetáculos, aquelas apresentações, tirando foto com, né, o Mickey, com quem mais que tem lá? Caminem. Cara, quem vive neste lugar vive no paraíso. Agora, quando você é retirado de Hollywood, você cai na vida real e você vê que as coisas não são tão fáceis como pareciam. Daí alguém pode falar assim, pastor, mas meu sonho é que o meu nome esteja na calçada da fama. Quantas pessoas não vivem assim, né, cara? Querendo que o seu nome um dia esteja lá na calçada da fama. Quantos aqui não querem marcar a sua geração de novo? Amém. Só que para você marcar uma geração, você precisa deixar marcas, né? E também vocês seguirão marcas. Eu acho muito legal algo que o Luiz Hermínio fala, que quando nós chegarmos lá no céu, é uma suposição, né? Jesus não vai mostrar para nós as suas coroas, Ele vai mostrar para nós as suas cicatrizes, as suas marcas. Amém? Porque as marcas são sinais de que você foi aprovado. E quando nós chegarmos um dia lá no céu, cara, provavelmente a gente vai estar trocando figurinhas, né? Pô, cara, deixa eu ver as suas cicatrizes, deixa eu ver quanto você apanhou, deixa eu ver quanto falaram mal de você, deixa eu ver quanto você padeceu por causa do evangelho. A gente não vai chegar lá no céu e falar, cara, eu fui muito conhecido lá nas nações, em Hollywood, meus pés estão, né, lá no Maracanã, né, lá naquela calçada da fama que tem no Maracanã. Cara, ninguém quer saber disso. Os céus não estão atrás disso. Amém? Os céus estão que você seja conhecido por eles lá no céu. Amém? Amém? E então se esforce para que o seu nome esteja escrito no livro da vida e não na calçada da fama. Amém? Fala para quem está do salão, fala assim para ela: esforce para que o seu nome esteja escrito no livro da vida e não na calçada da fama. Abra comigo lá o Evangelho de Lucas, capítulo 10. Evangelho de Lucas, capítulo 10. Esse texto é um texto bem conhecido. Enquanto eu escrevia a palavra, esse texto me veio à memória. Quem achou? Diga amém. Amém. Lucas 10, versículo 17 ao 20 diz assim, os 72 voltaram alegres. Fala comigo assim, alegres. Cara, como é bom você estar alegre, né? Você volta assim, entusiasmado, animado, alegre. E disseram, Senhor, até os demônios se submeteram a nós em teu nome. Ele respondeu, eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Contudo, alegre-se. Não porque os espíritos se submeteram a vocês, mas porque vocês têm um nome escrito no livro da vida do céu. Amém? Cara, quando eu li essa passagem, veio muito assim, cara. Quantos conhecem essa passagem? Quando você vai no começo do capítulo 10, Jesus chama os 72 discípulos que seguiam ele e falou, vocês vão adiante, vocês vão na minha frente, vocês vão entrar nas cidades, vocês vão pregar sobre o meu nome, depois eu vou lá. E ele deu autoridade para eles expulsarem demônios,
Ele deu todas as instruções, ao alguém não receber vocês, ao sair da casa, sacudam a poeira dos seus pés. Ele deu várias instruções para os seus discípulos e mandou. E na primeira experiência que eles tiveram, eles voltaram correndo, cara, faceiro para Jesus. Foi Jesus, cara, nós expulsamos os demônios. E os demônios saíram, né? Realmente nós temos autoridade no poder do teu nome. E Jesus, cara, quebrou as pernas deles. Jesus falou para eles assim: vocês fiquem faceiros, fiquem alegres, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Não porque vocês têm autoridade, não porque vocês estão marcando uma geração, não porque vocês estão famosos lá onde vocês expulsaram demônios. Aleluia. Cara, isso veio para mim e falei: meu Deus, muitas vezes nós estamos assim, né? Nós fazemos algo para Deus, alguém nos aplaude, nós alguém nos Jesus! Cara, o Felipe, cara, compartilhou minha palavra no WhatsApp, cara, no Facebook, no Instagram. Eu cantei um hino que está marcando a geração. E Jesus fala para nós ficarmos mais felizes, amém? E nos alegrarmos porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Amém? E aqui Jesus tinha enviado, como eu falei, os 72 discípulos para todas as regiões, onde ele iria entrar, porém na primeira experiência eles voltaram apavorados pela autoridade que receberam. Mas Jesus lhe deu uma palavra dura. Amém? E Jesus estava dizendo assim: não se alegrem porque vocês estão famosos, poderosos, ou por ter alguma coisa. Nosso negócio não são com as coisas da terra, nosso negócio são com as coisas do céu. Isso vale para todos nós aqui. Nós precisamos estar comprometidos com as coisas que são eternas. Amém? E o primeiro ponto que eu quero colocar aqui, anote aí, por que Jesus disse no texto que nós lemos que Ele é a videira? O que nós lemos lá em João capítulo 15? O que Jesus disse? Vocês não leram o texto? O que diz lá? Vamos ler de novo, meu Deus do céu, abre lá. João 15. Alguém lê pra gente, nem fala. João 15. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Isso. Amém? Olha só, o que ele diz: eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o agricultor. Quando Jesus estava falando eu sou a verdadeira, cara, o que é a videira? O que é uma videira? É uma árvore que dá fruto. Qual fruto? Sim? Em outras versões você vai ter videira, em outras versões está... Qual que é o pé de uva mesmo, gente? Parreiral. Depois nós vamos descobrir. Mas olha só, porque a videira produz uva, amém? A uva produz o vinho, e é sinônimo de alegria. Jesus está dizendo que Ele é a origem da alegria, da felicidade. Quando Jesus está falando assim, eu sou a videira verdadeira, Ele está falando, eu sou a alegria que vocês têm. Amém? Todo aquele que está em mim, cara, ele vai ter uma vida de alegria. Ele vai ter uma vida de felicidade. Ele vai ter uma vida de plenitude. E através do pecado gerou-se a tristeza, vieram as trevas, o desespero, mas através de Cristo recebemos a alegria e a esperança. A alegria não pode depender de você estar alegre. Nós já aprendemos isso algumas vezes, né? A alegria nem precisa que você esteja num processo de ser alegre. Tem muita gente que fica alegre de vez em quando, tem gente que é alegre em todo momento. Eu já sou crente já há 30 anos, né? Graças a Deus. E algumas vezes eu vi, cara, senhoras chegando na igreja, viúvas, cheias de problemas, cuidando de netos, sem dinheiro para nada, vivendo de favor, cara, em situações precárias. Mas quando você ia conversar com elas, você via alegria estampada nos pés. Alguém já viu isso? Amém? Você já viu alguma pessoa muito necessitada de algo, de dinheiro, de situações, e que você vai conversar com ela, você consegue compreender a alegria que ela tem por viver, por servir a Deus, por servir a Cristo. Amém? Então nós entendemos que para você ser alegre, para você ser feliz, cara, você não precisa ter coisas, você precisa ser alguém alegre.
Você precisa ver Cristo, permanecer nele. E alegria não tem a ver com o que você tem aqui fora, alegria tem a ver com o que você carrega dentro. Amém? Por isso que muitas vezes a gente vem para a igreja, cara, e é nítido quando você vê alguém que está estampando alegria. Por mais que ela esteja cheia de problemas, cheia de dívidas, desempregado, passando por várias situações, mas ela consegue liberar um espírito de alegria. Ela consegue liberar o espírito de Cristo. Amém? Ela consegue ministrar outras vidas. Será que nós conseguimos ministrar outras vidas enquanto nós estamos passando pelos nossos problemas? A Bíblia que diz que Jesus uma vez, cara, estava pregando e chegaram para ele e deram uma notícia muito triste. Que João havia sido decapitado. E João Batista era o primo de Jesus, sim ou não? Era alguém da família. Pense como Jesus não ficou triste por uma situação dessa. Pensa como Jesus não ficou triste por uma notícia dessa. A pessoa que você está ministrando alguém, você está fazendo a obra de Deus, alguém chega para você e fala, ó, teu filho morreu, a tua esposa morreu, teu pai morreu, teu primo, teu parente morreu. Só que a Bíblia diz que Jesus continuou fazendo o que ele estava fazendo. Em outra situação, a Bíblia diz que Jesus também tinha um lugar para visitar e chegaram para Jesus e falou, olha, Lázaro está à beira da morte. Cara, Jesus era tão poderoso, né? Ele falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos ficar mais 3 dias aqui. Só para dar uma zicada a mais lá na estação de... Só para ele morrer mais cedo de Lázaro. Sim? Porque aquilo que nós estamos vivendo fora não pode afetar a nossa vida. As pessoas olham para nós assim e pensam, cara, acho que vocês não têm problema, né? Vocês vêm lá, vocês viajam todo final de semana, né? As pessoas acham que a gente não tem problema, mas nós temos muitos problemas. Mas o segredo é você não deixar com que os seus problemas afetem o seu espiritual, afetem quem você é em Cristo, afetem a sua permanência na sua palavra. E eu coloquei que, cara, você pode ser um analfabeto, você pode ser um desempregado, uma pessoa cheia de problemas, e resplandecer mesmo assim a alegria e a fé de Cristo em você. Amém? Isso não é uma condição para que você venha manifestar a alegria dele. Jesus não fala assim, ó, venham a mim somente aqueles que não têm problema. Venham a mim somente aqueles que estão com suas dívidas quitadas, né? Com um carro do ano, com um tanque cheio, que não tem conflitos com ninguém. Não. Jesus disse, venham a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados, abatidos, arruinados, desesperados, porque eu vos aliviarei. Amém. O nosso problema é que a gente quer se aliviar em nós mesmos, né? A gente acha que no dia, a gente vai ser feliz no dia que nós estivermos sem dívida nenhuma. Alguém já teve esse pensamento maligno? Cara, um dia, eu lembro quando eu era criança, né? Porque nós passamos muitas dificuldades, né? Eu lembro que o meu pai, graças a Deus, né, nos criou com muita justiça, né? E tinha situações que, cara, só tinha um pão e meio para cada irmão comer, né? Então meu pai cortava, ele deixava um pão e cortava o outro no meio e fazia assim 4 bolinhos, né? 4 lugarzinhos assim, ele deixava um pão e meio para mim, um pão e meio para o meu irmão, um pão e meio para o meu irmão, outro, né, e tal. E eu lembro que quando eu era criança, o Thiago falava, cara, quando eu cresci, eu quero ser rico, cara. Alguém já teve um pensamento assim? Cara, eu vou comprar uma casa top para meus pais, eu vou, né, dar muito dinheiro para eles, eu vou, né, falar, ó, pai, vai lá, compra pão, pode comprar mais de um pão e meio para mim, né, pro sexto. Cara, e nós vivíamos uma ilusão. Quando você cresce, você vê que não é nada fácil. Porque às vezes você tem que comer um pão e meio para poder, né, sobreviver. Mas, cara, é tão legal porque nada daquilo que nós vivemos, amém, como dificuldades, cara, tem abalado que nós somos em Cristo. Amém. Quantos problemas Paulo não enfrentou, quantas perseguições, quantos socos, quantos tapas, quantas chicotadas ele não sofreu, quanto ele não apanhou por carregar uma verdade, por carregar uma justiça, por carregar algo que ele cria. Então, como eu coloquei, se a alegria tivesse a ver com aquilo que eu tenho, cara, como bens, você não veria tantos empresários tirando as suas vidas nesses dias.
Sim ou não? Você não veria tantos atores se matando em depressão, tantas pessoas que têm tanto dinheiro, cara, caindo na depressão, caindo nas drogas, tentando achar um refúgio para as suas vidas. Amém? Mas nossa esperança está nele. Amém. E como eu coloquei aqui, ó, para Cristo existem pessoas que não frutificam e pessoas que frutificam, estando no mesmo lugar. Como nós vemos ali, Jesus disse assim, né? Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo aquele que estando em mim frutifica, dá frutos, ou melhor, não frutifica, não dá frutos, eu. Só que o que é mais tremendo, cara, que ele fala assim, aquele que estando em mim. É possível você estar com ele, você estar nele, não frutificar. É possível você estar num culto, numa reunião, cara, e você não ter frutos de alegria. Você não ter satisfação por estar aqui. É possível você estar inserido, cara, no mesmo barco, mas pensando em outro destino. Amém? E como eu coloquei aqui a parábola do joio e do trigo, né, cara? E como que nós vamos definir, cara, quem realmente está frutificando, quem não está frutificando? É como a parábola do joio e do trigo. Quantos se lembram da parábola? Como é possível você separar um joio de um trigo? Deus falou assim, Jesus falou assim, cara, que no tempo de crescimento, no tempo de onde eles são plantados e amadurecidos, cara, você não pode tirar eles um do outro. Eles sempre vão estar juntos. Mesmo porque se você tirar o joio do joio, querer tirar o joio, pode ser que você tire também o trigo. Só que na hora, cara, que é feita a colheita, na hora que já cresceu o trigo, né, na hora da colheita, aí sim é feita a separação. Porque o trigo ele tem fruto, ele tem conteúdo. Só que o joio é vazio, o joio é oco, o joio não dá fruto. Amém? Como eu vou entender se realmente eu sou um joio ou sou um trigo? Como eu posso entender se eu estou frutificando, cara, ou se eu não estou frutificando? Amém? É quando é feita a separação daqueles que realmente têm o conteúdo de Cristo ou não. E eu quero falar sobre o versículo 2 ali, que diz: todo ramo estando em mim não dá fruto, ele corta. A parte A, amém? Fala comigo assim: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. O fruto de uma videira precisa resultar em alegria, em satisfação e plenitude. Jesus está dizendo que alguém que não vive em alegria, em felicidade, satisfação, esse é cortado. E esse ser cortado não é o pastor que vai chegar e falar: ó, você não está satisfeito com Deus, vai sair da igreja. Não é isso. Fique tranquilo. Só que com o passar do tempo, ele mesmo vai ser retirado desse meio. Quantas pessoas você já viu que já perceberam que não está mais no nosso meio? Amém? Desde que você se converteu até hoje, quantas pessoas você já viu passando pela igreja e saindo? Amém? Porque na verdade dentro delas não tinha fruto. Não tem alegria, não tem satisfação. E quando você não tem satisfação, lá vem Deus e fora. E ela sai da igreja. Amém? E olha só, Jesus está dizendo que alguém que não vive alegria, felicidade, satisfação, esse é cortado. Eu coloquei aqui alguns exemplos. Alguém que não porta alegria interna, não para em lugar nenhum. Anote isso, cara, por favor. Alguém que não porta alegria interna, não para em lugar nenhum. Ele não para na igreja. Ele vem todo motivado. Meu Deus, pastor, eu quero ajudar vocês. Cara, que loucura isso que vocês estão vivendo, né? Que avivamento, que tempo precioso, cara. Só que daqui a pouco ele já cai em uma insatisfação com Cristo. Por ele não viver essa verdade. Por ele não frutificar essa verdade. Em algum momento ele vai se sentir insatisfeito e dobra em Deus e tem pessoas que não conseguem parar em lugar nenhum. Tem pessoas que casam, não conseguem ficar casados. Vão para outro casamento, não conseguem ficar. Amém? Porque não se trata também da pessoa certa às vezes. Se trata de que os dois, cara, se alimentem de Cristo. De que os dois sejam dependentes, sejam alegres. Tem gente que não consegue ficar no trabalho, tem gente que não consegue perseverar nas amizades. Só reclama de tudo, não tem frutos positivos, ninguém quer ficar perto.
Alguém aqui gosta de ficar perto de alguém que só reclama? Não. Olha pra quem ele fala assim, para de reclamar, irmão. A pior coisa que tem é você ficar perto de alguém que só reclama, né? A empresa tem um desses. O cara só reclama de tudo, ele reclama do salário, ele reclama da empresa que ele trabalhava antes, ele reclama da empresa que ele vai trabalhar nunca. Ele reclama de ter nascido, ele reclama do pai, da mãe, ele reclama de tudo, cara. E é muito chato você estar perto de alguém que não. Aquele que reclama, ele nunca resulta em transformação. Isso é ser cortado. Ser cortado é ser desligado daquilo que gera vida. Amém? Fala comigo assim, ser cortado. É ser desligado daquilo que gera vida. Tem gente que está dentro da igreja há muito tempo, mas está desligado da fonte faz tempo. Como dizem, né? Existem igrejas cheias de pessoas que não têm conteúdo, pessoas que não têm vivência, não têm prática. E quantas pessoas nós vemos dentro da igreja, mas que foram cortadas da fonte, como eu falei, estão ocupando um lugar, mas não uma posição. O que você está ocupando? Uma cadeira aqui na igreja, aqui na casa do Thiago, né? Ou você está ocupando uma posição em Cristo? Você está ocupando uma posição no edifício de Cristo, na obra que Ele está construindo. É diferente de você simplesmente estar aqui. A Bíblia fala que nós somos como pedras vivas. Pedras vivas. Cara, mas a gente não pode ser uma pedra que está lá num monte de pedra lá. Ah, eu estou reunido com a galera, é tão legal estar junto. Não. Você precisa ser uma pedra viva. Uma pedra que encaixa no edifício que Cristo está montando. O problema é que muitas vezes a gente não quer se encaixar naquilo que Deus está fazendo. Nós queremos que Deus faça uma obra que se encaixe a nossa pedra. Não, Deus. Eu não gosto desse filme. Eu só vou na igreja se os irmãos cantar, né, querido, que eu gosto. Não, se o pastor falar esse negócio de Cristo, é muito Cristo toda hora. Meu Deus, não. Tem que falar de outra coisa, senão eu não vou. Parece que Deus tem que se moldar a nós, assim, ó. Você consegue imaginar Deus assim, ó, muito preocupado com você? Meu Deus, ele não foi na igreja hoje. Ai, vou ter que fazer alguma coisa para te entreter. Vamos lá. Pensa rápido, Gabriel. Pensa aí, né? Vamos fazer algo para atrair. Não, ele já fez tudo na cruz do Calvário. Se você não é atraído pelo seu sacrifício, você não vai ser atraído por nada. Se a sua morte não teve capacidade de atrair você, cara, meu Deus, você é muito difícil. Tem gente que é difícil pra caramba, né? Coração de pedra, né? Difícil. Amém? Quem está entendendo, diga amém. Amém. Então eu falei, cara, que nós precisamos estar mais preocupados, cara, em ocupar uma posição do que um lugar. Nós não podemos ser pessoas que só reclamam. Amém? E tem pessoas, cara, que reclamam mais do que todo mundo. Tem pessoas que estão dentro da igreja, cara, que reclamam, cara, mais do que aquele que está lá fora. Passando por dificuldades, como eu falei, passando por lutas, desempregados, sem renda, vivendo do Bolsa Família, enfim, não sei. Que estão mais necessitados às vezes do que quem está inserido aqui. E abra sua Bíblia lá em João 13. João 13, 17. Que achou? Diz assim, ó, agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão as que praticarem. Eu vou ler porque eu quero que vocês repitam comigo, tá? Vamos lá. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se a praticarem. Cara, Jesus era curto e grosso. Jesus não ficava passando a mão e falou, olha, cara, vamos fazer uma campanha para que você possa te convencer que você realmente precisa de mim, das minhas palavras. Não. Jesus falava, cara, agora que vocês sabem a verdade, vocês são pessoas felizes se vocês praticarem elas. Sabe como que nós queremos alegria?
fazendo tudo menos praticar a verdade do Senhor, menos praticar a vontade dele. E Jesus fala assim, cara, vocês já conhecem, vocês já não são mais ignorantes, vocês já não estão mais vivendo uma novelinha, vocês já não estão mais assistindo Mickey Mouse, desenho lá, que vocês eram pequenos, vocês ficavam iludidos, impressionados com a vida. Vocês agora caíram na vida real. Vocês conhecem a verdade, cara. E essa verdade vai tornar vocês felizes se vocês praticarem ela. Tá bem? E a felicidade está em praticar a palavra. Quando você era ignorante quanto à verdade, qualquer coisa era bom, porque você vivia uma ilusão. Agora que você conhece a verdade, só encontra alegria quando pratica a palavra de Deus. Cara, se você for fazer uma reflexão de quando você era filho do diabo, né? Quando você vivia lá no pecado, quando você vivia nas trevas, cara, era tudo muito mais fácil do que quando você vive hoje, cara, no reino de Deus. Sim ou não? Sim. Como eu falei, para você comprar algo é difícil. Para você conquistar as coisas é mais difícil. Para você permanecer na presença de Deus é mais difícil. Para você fazer tudo é mais difícil. Mas por que isso acontece? Porque hoje nós não somos mais ignorantes, cara. Quando nós éramos menores, quando nós éramos adolescentes, cara, a gente entrava na presença de Deus facinho, porque era tudo emocional. Você pegava o violão, começava a cantar e estava chorando. Começava a falar, santo, já era. Eu de droga já pegava na hora. Sim ou não? Agora quando a gente ora, parece que Deus está lá em Miami, cara. Deus foi tirar as férias, não pode. O que eu estou falando, ele não está me ouvindo. Sim ou não? É mais difícil as coisas, é mais difícil você viver em santidade, é mais difícil você perseverar, é mais difícil você se envolver com as coisas eternas. Por quê? Porque o nosso tempo a cada dia está mais corrido. Cada dia você tem menos tempo para Deus, cara. Sabe qual que é o teu desafio, meu e teu, esses dias, cara? É você criar tempo para Deus. É você transformar o tempo nas coisas de Deus. Sim ou não? Sim. E agora nós não somos mais ignorantes. E lá no versículo 2b, versículo 2 lá de João 15, diz a outra parte do texto, diz que todo aquele que dá fruto, ele poda para que dê ainda mais fruto. Cara, o que é pior será? Você ser cortado ou você ser podado? Vamos lá, o que é pior? Você ser cortado ou você ser podado? Nossa, agora ficou 50%, 50%. Podado é mais fácil. Porque aquele que foi cortado foi retirado e desligado da fonte. Hein? Foi desligado da árvore, da raiz. Quando você é podado, cara, é difícil também. Mas pelo menos você está inserido naquilo que Deus está fazendo. Então é melhor ser podado do que ser cortado. Aqui está a resposta para a nossa primeira pergunta, né? Por que as coisas parecem ficar mais difíceis quando nós, depois que conhecemos a verdade? Né? Por que as coisas ficam mais difíceis para nós depois que nós conhecemos a verdade? Amém? Porque quando estamos ligados à verdade, estamos sendo podados. Se estamos sendo podados é porque Cristo está vendo frutos em nossas vidas. Amém? Se você está sendo podado, o Espírito Santo está pegando lá em cima. Se você está sendo podado, cara, é porque Deus está vendo frutos na sua vida. Por menor que sejam eles, cara, Deus está vendo frutos na sua vida. E quando Ele vê um fruto na sua vida, Ele vai lá e corta uma folhinha que está nascendo meio torta, assim, ou que não está florescendo bem, para que esse ramo, para que essa árvore venha frutificar mais ainda. E como eu coloquei aqui alguns exemplos, cara, de quando Deus nos poda, né? Quando Deus nos poda, Ele está tirando tudo que é necessário para que venhamos a crescer ainda mais. Quantos aqui querem crescer? Bem. Cara, o céu é o limite para nós. Vamos crescer, vamos amadurecer a cada dia mais. Eu coloquei alguns exemplos aqui que Deus me deu, cara. Primeiro, quando você, como cristão, entendeu que precisava confiar no Senhor, isso foi gerado como um fruto na sua vida. Amém? Quantos aqui entendem que precisam confiar nele? Amém. Cara, isso é o básico. Opa, eu preciso confiar no Senhor. Isso foi gerado como um fruto na sua vida. Então Deus, sabe o que Ele fez? Ele colocou um probleminha
ainda maior na sua vida, para te podar e fazer com que você confie ainda mais nele. Quando você pensa que você está top, estou frutificando, entendi que eu preciso confiar em Deus, Deus vai lá e tira o teu emprego. Aí você está sendo podado, porque daí sim você vai precisar confiar nele. É fácil confiar em Deus quando você está com o dinheiro, com o bolso cheio de dinheiro, sim ou não? Eu confio em Deus, Deus é maravilhoso. Tudo pago, bolso cheio, conta estourando. Aí Deus vai lá e faz dá alguma podadinha em você. Alguém volta o dinheiro, não sei. Ou você perde seu emprego. Aí que você está sendo podado por ele, cara, para que você venha confiar nele totalmente, bem? Outro exemplo, quando você entendeu, cara, você como cristão entendeu que você precisa buscar mais a Deus em oração, em adoração, você precisa se render a Ele todo dia, amém? Quantos aqui buscam o Senhor todo dia? Amém. Quantos aqui entendem que precisa buscar Ele todo dia? Amém. Aí Deus vai te podar, porque Ele vai fazer com que o seu dia fique tão corrido, que você fique cheio de coisas para fazer. Aí você tem que fazer 2 horas de extra por dia no seu serviço, né? Aí você tem que fazer compra, você tem que ir para um shopping fazer alguma coisa, você tem que fazer uma visita, você tem que fazer várias coisas. Deus está te podando para que você venha realmente buscar Ele mais do que aquilo que você foi frutificado. Outro exemplo, cara, quando você entende que precisa se santificar ao Senhor, isso é um fruto, amém? Eu preciso me santificar ao Senhor. Quando você entende que você precisa se santificar ao Senhor, Deus te poda quando tira as amizades que te fazem pecar. Oh Deus, eu entendi que eu preciso me santificar. Obrigado, Senhor, por abrir os meus olhos. Já acontece o melhor logo em seguida. Teu amigo já te deixa, você já abriu. Aquele amigo teu que te fazia pecar, Deus está te podando. Amém? Quando você entende que você precisa crescer em caráter, isso é um fruto, amém? Deus te poda quando a operadora de caixa te dá um troco a mais. Só para Deus ver você entregar o dinheiro para ela. Quando você entrega, Ele fala, opa, essa bondade não boa, hein? Amém? Quanto tempo que eu estou falando? Amém. Cara, Deus quer nos podar. Deus vai tirando um monte de coisa de nós. Vai tirando amizades, vai tirando ambientes, vai tirando sonhos, projetos, vai tirando várias coisas, pessoas, objetos, bens, até ele centralizar. E falar agora sim, agora ele está dependente unicamente da raiz, da árvore. Amém? Ser podado é ser provado em todo o tempo. Quem é cortado não é provado. Fala comigo assim, quem é cortado não é provado. Tem gente que prefere ser cortado. Que Deus me corte uma vez. Cara, só que quem é cortado não é provado. Por quê? Porque ele já está reprovado. Quem está cortado já está reprovado. Você já está no nível já de segunda divisão. Bem? Ai. Quantos entendem isso, geralmente? Eu quero finalizar. 3 passos para que nós possamos dar frutos. 1, 2, 3. Tô brincando, vai ser. 3 passos para que nós venhamos a dar frutos. Está nesse mesmo capítulo, porque você precisa entender o contexto que Jesus estava falando, amém? Jesus começou falando de frutos. Ele se colocou como uma videira, como aquele que gera vida, aquele que gera alegria, aquele que gera, amém, plenitude. E no decorrer do texto, ele fala 3 pontos, 3 passos para que nós venhamos a ter, cara, realmente, frutos em Cristo Jesus. Quantos aqui querem frutificar para ele? Amém. Primeiro está lá em João 15, 4 e 5. João 15, 4 e 5. Diz assim, ó. Permaneçam em mim. Fala comigo bem forte. Permaneçam em mim. E eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos, se não permanecer em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Deus,
cara. Ele está falando, cara, vocês querem frutificar? Quantos aqui querem frutificar? Amém. Precisa permanecer nele, cara. Agora, se você não viver ele, você vai ser cortado. Consequentemente, você não vai viver nele. Amém? Mas quando nós vivemos em Cristo, quando nós permanecemos nele, nós conseguimos dar fruto. Eu coloquei aqui que a vida com Cristo não pode ser momentânea, passageira, não pode ser como uma aventura amorosa. Quem já viveu uma aventura amorosa? Não, cara. A tua vida com Cristo precisa ser permanente. Precisa ser constante. Embora as ondas do mar, as ondas, né, do mar estejam, né, querendo te derrubar, você precisa estar perseverante, cara, no seu caminho, no seu objetivo. Permanecer em Cristo te faz frutificar. Sabe o que é mais triste, cara, que nós vemos, que eu vejo, já vi muitas vezes? É quando uma pessoa, ela tá quase, cara, ela tá sendo podada por Deus, mas ela não entende esse processo, cara. E ela então sai da igreja. Ela tá frutificando, você consegue ver que ela tá a ponto de manifestar os seus frutos através da sua vida. Porém, ela não aceitou, cara, algumas coisas, ela foi cortada. Amém? E logo ela saiu, deixou de ser inserida naquilo que Deus estava fazendo. Permanecer te leva a frutificar, cara. Você precisa permanecer com aquilo que Deus está falando, aquilo que Deus está fazendo. Coloquei aqui que o agricultor não planta uma semente e depois de uma semana vai lá e arranca ela. Sim ou não? Alguém já plantou alguma coisa na vida aqui? Nem que seja aqueles feijãozinhos no potinho de descartável, né? As experiências escolares. Aquilo é fotossíntese, não sei o que lá. Isso aqui é uma experiência. Cara, mas você não planta ela e no outro dia, meu Deus, não deu nada certo, Deus vai tirar. Eu vou plantar em outra terra. Aí no outro dia você vai lá e diz, não, aqui essa terra está muito ruim, eu vou plantar em outro lugar. Não, cara. O problema não está na terra. O problema está em você que não permanece. Amém? Amém? Às vezes o problema não está na igreja, não está na terra. O problema é você que não permanece, meu escravo. Amém? Amém. Nossa, essa foi certinho do céu. Então o agricultor, cara, ele não planta uma semente, depois de uma semana ele vai lá e arranca ela. Essa semente precisa permanecer para que ela gere frutos. E o agricultor vai lá e rega ela. Sim ou não? Vem o sol, depois ela vai lá e rega ela. Todo dia, faz o mesmo processo. Até o tempo determinado para que ela venha gerar frutos. Para que ela venha crescer e gerar frutos. Segunda coisa. Está lá em João 15, 7 agora. Versículo 7. Acharam? Se vocês permanecerem em mim, o que nós lemos anteriormente, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Amém? Quantos aqui gostam de orar e pedir as coisas para Deus? Nossa, é tão bom, né, cara? Senhor, eu preciso de um carro, eu preciso de um emprego, eu preciso de uma namorada, eu preciso de quem? Eu quero, me dá. O problema é que muitas vezes, cara, as palavras dele não permanecem em nós. Aleluia. E nós oramos tudo que nós queremos fora da vontade de Deus, porque não conhecemos a palavra dele. Não temos contato com a palavra dele, não temos uma prática da palavra dele. Quem sabe até já ouvimos na igreja, ouvimos em algum lugar, estamos expostos a essa palavra, mas não vivemos ela. Amém? E quando nós não vivemos ela, cara, você também não frutifica. O primeiro ponto é você permanecer em Cristo. O segundo ponto é as palavras dele permanecerem em você. Não adianta nada você vir aqui, oh Deus, eu quero permanecer em ti, Senhor. Obrigado, Pai. A palavra do Senhor não permanece em você, cara. Você não consegue praticar nela, você não consegue amar o próximo. Você não consegue perdoar. Você não consegue ouvir a voz do Espírito, você não consegue se entregar, você não consegue se render. Não tem como Deus frutificar na sua vida. Amém? Entenda que a vida com Deus é um processo eterno, né? Aqui na terra, cara. Todo dia a gente tem que amadurecer, a gente tem que crescer, a gente tem que abandonar algumas coisas, Deus tem que dar uma podadinha. Amém?
Então fala comigo assim, permanecer. Em suas palavras. Muitas pessoas não recebem o que pedem porque as palavras não permanecem nelas. Quantas pessoas, cara, oram tudo errado, né? Nós aprendemos esses dias, cara, que as nossas orações na escola velha mesmo, meu Deus, né, cara? Quanto nós apanhamos lá naquele lugar, cara? Quanto nós apanhamos naquele lugar? Porque oramos tudo errado. Não oramos da forma correta. E por isso que oramos. E oramos de novo. E nada acontece na nossa vida. Né? Parece que Deus está longe. Mas Deus está do teu lado. Meu Deus, ele não entendeu nada. Ele foi no culto, mas estava desconectado. Bem? E o terceiro. Lá em João 15, 9. Quem achou, diga amém. João 15, 9 diz assim, ó. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Você quer frutificar, você precisa permanecer no amor dele. Amém. Permaneçam em mim. As minhas palavras precisam permanecer em você. E terceiro, permaneçam no meu amor. Se vocês querem frutificar, amém, vocês precisam permanecer no amor de Deus. Quem não frutifica o amor do Pai não sabe o que é alegria, não sabe o que é frutificar. Eu coloquei que independente da situação que você esteja vivendo hoje, Ele te ama. Amém? Ele te quer, Ele te ama. Eu coloquei aqui, cara, um exemplo que eu vivo lá na minha casa. Amém? Tem alguns exemplos que nós vivemos em casa, assim, ó. Tem alguns exemplos que nós vivemos na rua, aqui, né, no corpo, né? Mas existe um exemplo que eu vivo em casa. E quando eu estava finalizando de escrever essa palavra, Deus me trouxe. Amém? Porque eu tenho uma filha, vocês sabem, né? Ela já vai fazer 6 anos, graças a Deus. E a pior coisa que tem é quando eu preciso corrigir a minha filha. A pior coisa que tem é quando um pai precisa educar a filha, assim ou não? Filha. Quando ele aprontou alguma, quando ele desobedeceu a mãe, ou brigou com alguém, quebrou alguma coisa, fez alguma coisa que você falou que não era para ele ter feito, e chega a hora do pai entrar em ação. Quem é o pai aqui? Mãe, filha. Cara, essa é a pior parte. Porque você precisa educar o seu filho, você precisa cuidar dele. Eu coloquei aqui, ó, que às vezes eu preciso corrigir a minha filha. Isso corta o meu coração. Mas não significa que eu não a amo. Pelo contrário, eu estou podando ela. Estou podando ela porque quero que ela cresça, amadureça. A maior prova de amor que alguém pode receber de outro alguém ou de Deus é ser cuidado por ele. Amém? Sabe quando você entende que Deus te ama, cara? É quando Ele está te cuidando. Quando Ele está te corrigindo. Quando Ele está te alinhando para que você venha crescer. Essa é a maior prova de amor. Está procurando seu pai? O que ele quer? Cadê tirar ajuda? Tá no carro. Bem, preste atenção aqui para nós finalizarmos. Por já São Paulo. Bem, queridos, Deus ele vai nos podar em todo mundo. Ele nos poda porque Ele está dando para nós, você está dando fruto, cara. E quero que você ainda cresça mais. E o inimigo quer que nós sejamos cortados. Porque cortados não seremos corrigidos, não seremos podados e consequentemente não seremos aprovados. Amém? Fala assim, o que o diabo quer é que eu seja cortado. O que Deus quer é que eu seja podado. Mas o Pai que nos ama em todo tempo está nos podando, nos corrigindo, nos mostrando que o melhor lugar onde podemos estar é permanecer nele e no seu amor. Você quer frutificar? Permaneça nele. Todo fruto vai demorar um certo tempo para dar, para gerar.
Toda semente vai gerar um determinado tempo para dar frutos. Você precisa permanecer nele. A sua palavra precisa permanecer em você. Você precisa permanecer no amor dele. Finalizo agora, aí João 13, 35. João 13, 35. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. E lá em João 14, 23, respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, e nós viremos a Ele e faremos morada nele. Amém? O que Deus quer, cara, é fazer morada em nós. Ontem eu acho que falava com o Felipe sobre isso. Quando você olha o Espírito Santo, cara, no Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha e se apoderava de pessoas por determinados momentos, para determinadas situações, e logo se retirava. Mas depois que Jesus veio, a palavra de Deus diz que depois de Jesus foi batizado, o Espírito desceu sobre ele em forma de pomba e repousou sobre ele. Aleluia. Em Atos capítulo 2, a Bíblia fala da descida do Espírito Santo. E aquela descida não foi uma visita, foi para que ele habitasse entre nós. Foi para que ele viesse a morar dentro de nós. Então nós precisamos entender, cara, que quando nós estamos nele, ele está em nós, cara. Essa conexão é constante, permanente. Por isso que nós permanecemos nele. Não importa as situações que nós passarmos, não importa as dificuldades que nós enfrentarmos, não importa os desafios que estão à nossa frente, cara. Aleluia. Nós vamos estar nele e ele vai estar em nós. Nós vamos estar conectados à sua palavra, a sua palavra vai estar dentro de nós. Amém. Nós vamos estar firmados no seu amor. Amém? Aleluia. Você coloca de pé para nós orarmos.